sociedade contemporânea confere às mulheres um novo papel no Brasil e no mundo. As últimas décadas foram marcadas por profundas transformações que impactaram na nossa vida, mas há uma longa caminhada a ser percorrida. As mulheres brasileiras são mais da metade da população. A luta pelos direitos é permanente, na economia e na vida social e cultural. Nesta edição de Mulheres do Nosso Tempo, nós vamos para a cidade mundial do café, Três Pontas, no sul de Minas Gerais, conhecer a fazendeira Carmen Lúcia, que assumiu o comando de uma história familiar de 100 anos dedicados ao plantio de café. E nada melhor do que tomar um bom café feito na hora com bolachas artesanais holandesas. Para isso, é só pegar a estrada para Palmeira, cidade aqui do estado do Paraná, e conhecer de perto as mãos que produzem as bolachas, consideradas as mais gostosas do sul do Brasil. Astrid também segue uma receita de quase 100 anos. Ariadne, Auridiana e Rosi, a minha xará. De colegas de trabalho, elas viraram sócias e de funcionárias passaram a ser donas da empresa. Você vai conhecer a história destas mulheres. Muitas mulheres fizeram e continuam fazendo descobertas importantes em diversos campos da ciência, como biologia, química, física e astronomia. Você vai conhecer de perto a história da cientista astrofísica Thaisa Bergman. Desde pequena, essa gaúcha sonhava em descobrir novas galáxias. Mulheres do Nosso Tempo está no ar. Em Três Pontas, sul de Minas, uma fazenda produz em média 9.000 sacas de café por ano. Um café reconhecido em várias partes do mundo. Resultado de processos que misturam a tecnologia, o cuidado e conhecimento. No comando de tudo isso, Carmen Lúcia, uma mulher que costuma dizer que nasceu do café. 1/3 da produção do café do Brasil sai das lavouras do sul e sudoeste de Minas Gerais. Muitos desses cafezais são negócios antigos, passados de geração em geração. Esse é o caso do café produzido na fazenda Caxambu e Aracaçu, em Três Pontas. Há mais de 100 anos, a família de Carmen Lúcia toca os negócios no ramo do café. Quando o pai de Carmen faleceu, os 5 irmãos se encontraram em um impasse. O que fazer com o negócio? 11 anos atrás, meu pai faleceu e aí realmente veio aquele impasse, né? E aí, somos 5 irmãos, vamos separar, dividir a fazenda, e eu fui contra isso. E dei uma ideia, uma sugestão e montei um projeto. Montei um projeto de gestão e apresentei para os meus irmãos. E eles falaram, vamos tentar. E a gente tentou. E isso já tem mais de 10 anos e a proposta era, vamos dar outro rumo para o nosso negócio. Aí eu sugeri que nós partíssemos pela produção dos cafés especiais. Lotes únicos, diferenciados, e que nós buscássemos o mundo e apresentássemos isso para o mundo. E foi assim que a gente foi, devagarzinho. Aí eu disse para meu irmão, falei, a gente vai começar por um lugar que a gente não precisa de nada, a não ser força de vontade, coragem, que é com as pessoas. Porque não adianta a gente sonhar sozinhos aqui, querendo fazer cafés incríveis e levar para o mundo. Toda a nossa equipe, todo o nosso time tem que sonhar conosco. O dia que eles começarem a sonhar conosco, nós vamos levar café para o mundo. E aí começamos com as pessoas, trabalhando essas pessoas de reunião e essas coisas todas, levando isso aqui já bem nesse olhar mais empresarial, separando aquela ideia de patrão ou não. Aqui somos profissionais, nós estamos todos aqui por uma causa, por um objetivo, nós temos uma missão, nós temos que enxergar mais longe e vamos junto que a gente vai conseguir. Fomos dar uma volta para conhecer um pouco mais da fazenda e descobrimos que por aqui todos conhecem Carmen por um apelido bem mineirinho, Ucha. Uma das questões que quando eu cheguei aqui para assumir a gestão, junto com meus irmãos, na verdade, uma das coisas que eu fiz questão de trazer aqui para dentro foi romper, quebrar um pouco essa ideia de patrão, patroa. Eu sou a Ucha, eu sou a pessoa de todo dia, eu sou a pessoa que eles podem contar, assim como eles são as pessoas que eu posso contar. Sim. É um time de futebol, que eu falo muito para eles aqui, é um time de futebol. Sim. Cada um tem sua função ali dentro, ninguém é melhor do que ninguém, né? E só faz gol aquele que recebeu as bolas bem trabalhadas para que ele chegue no gol. E ponto final. Então, é todo mundo numa condição de igualdade aí que eu acho bacana. E essa maneira de administrar os negócios tem feito com que os funcionários, ou melhor,
as funcionárias trabalhem sempre com muita dedicação. E o trabalho por aqui é bem pesado. Olha só a rotina da Angélica, por exemplo. Vou limpando os panos, ensacando o café, carrego o café, é bem puxado. Mas é muito bom, fico muito satisfeita. Mulher tem que ser muito forte. Eu trabalho aqui mais ou menos até 5 horas, chego em casa, faço janta, tenho uma cozinha, às vezes tem que lavar roupa, no sábado vem até às 11, chega, tem que arrumar almoço, às vezes dá um banho no filho, né? Às vezes quer dormir, porque o meu é pequenininho. Chega em casa, não descansa, continua trabalhando. Não, até mais ou menos 10 horas da noite. No seguinte, acorda cedo. Acorda cedo, 4h30, que eu tenho que ir no ônibus para ir para a escola, acordo 4h30, já começa a arrumar, 7h15 para 7 mais ou menos, a gente toma café. A gente acostuma com o peso do café. É a mesma coisa as máquinas também. As máquinas também no começo é difícil, mas a gente acostuma. E eu gosto demais de fazer esse tipo de serviço. A mulher aguenta o tranco? Aguenta, e aguenta muito, aguenta até mais que a gente imagina, né? Elas não apenas aguentam o tranco, como também gostam do trabalho na lavoura. Aí é muito gostoso o dia a dia aqui, nossa. Eu até brinco com elas, eu falo pra ela, podia durar o ano inteiro, né? Sem parar, uma após a outra. Brinco com elas assim. Quantos dias para a época de safra chegar. Ai, é muito bom. Nossa. Qualquer outro serviço é bom, mas para mim, principalmente, esse é o melhor. Por mais sofrido que seja, peso, mas a gente tem casa, a gente... Nossa, você não vê a hora que o dia amanhece para voltar de novo, você não vê cansaço. Daqui a pouco, Carmen Lúcia conta pra gente qual foi aquele momento da virada. Para 3 colegas de trabalho, a sensação é de ganhar na Mega Sena. Ai, coisa boa, né, gente? De funcionárias de uma publicação que é referência no mercado de festas e noivas, elas passaram a donas do negócio. No rosto delas, o mapa do mundo. Você quer sorrisos, gargalhadas, autoestima, bom humor, empoderamento? Toma essa surra, então. Nenhuma fronteira é obstáculo. Vamos mergulhar nesse universo sedutor de ser a dona da coisa toda. Essa é a mulherada do meu, do seu, do nosso tempo. Qual será a frase feita do momento nesse mercado do empreendedorismo? Nadar a favor ou contra a maré? Será que a montanha desistiu de Maomé e agora ele resolveu se mexer um pouco? São 3 mulheres, né? Essa é a diferença, a gente pode dizer assim que esse é o nicho do Guia de Noivas? 3 mulheres, sim, com muita vontade. Sim, eu acho que sim. Muita vontade, muito sonho, né? E muita coisa que já se concretizou, né? Muitas das vezes a gente olha e vê uma montanha, um gigante, mas a gente acorda e vê que nós já passamos a montanha, já passamos o gigante e estamos aí levando as coisas mundo afora para que a gente cresça e cresça muito. A gente ama, né? A gente faz com paixão. Hoje o nosso maior retorno é isso, é a alegria de estar aqui, é a dedicação, é o poder fazer, né? Porque a partir do momento que você tem uma coisa que você quer fazer e não pode, daí eu acho que você não fica tão satisfeita, né? E no nosso caso a gente pode fazer. São 2 irmãs e 3 amigas, que já estão juntas profissionalmente há 6 anos. Estão saboreando um novo momento. De funcionárias da empresa que trabalhavam há pouco tempo, passaram a ser as donas. Coloca isso como meta na sua vida aí. Primeira pergunta, o que é que muda? Eu acho que mais trabalho, né? mais trabalho. Porque quando você é funcionário, você tem uma carga horária a cumprir. Tá. E quando você se propõe a fazer, a empreender, você trabalha constantemente. Você não tem hora para trabalho. Né? Então, você acorda trabalhando, nós principalmente, a gente tá sábado, domingo, de manhã, 7 horas da manhã, temos que fazer isso, reunião com aquilo. A gente já começa a trabalhar às 7, 8 horas da manhã e não temos horário para terminar, né? E temos as nossas jornadas, porque temos filhos, casa, então eu acho que o ponto aí é trabalhar mais. Vocês sabiam que ia ser mais difícil?
Eu acredito que vendo esse ponto, né, das dificuldades ou facilidades do todo, a gente brinca que internamente, né, que a gente tem que se tornar atrevidas, né? Atrevidas nesse bom sentido de ir em frente, sonhar e ir atrás do que a gente coloca como proposto, né? Então acho que o que mudou também, além da quantidade de tarefas, de alguns obstáculos que surgem, né? Porque daí cada uma tem que ter um pouco do foco no que se propõe a fazer aqui pela empresa. Mas eu acho que em tudo a gente está sendo bem atrevida, concorda? Concordo. Porque daí você não tem limites, né? Porque até então você tem que sempre levar para um diretor, daí ver se a resposta é positiva ou negativa. E aí quando a gente se vê num mundo assim, estamos sem nas limites, nuvens, né? Mas estamos nas nuvens e a gente tem que seguir as três na mesma direção. Mas a gente também tem perfis diferentes, né? Então a gente se propõe sempre a ser muito atrevida, muito ousadas. Bom, além de tudo isso entregue com excelência, tem outros lados da vida de uma mulher que também cobram por qualidade. Para isso, elas também têm uma estratégia. A gente se cuida, né? Tipo, tá na hora de pegar as crianças na escola, não vai se atrasar. Daí ela sai, vai buscar. Tá na hora de pegar o Otávio, ele vai lá e pega, né? Aí o Otávio, a Rose, grávida, ficou aqui com a gente cuidou dela grávida. O Otávio nasceu, ficou aqui com a gente até 1 ano, entendeu? Quanto tempo existe essa amizade entre vocês três? 5 anos. Nós duas somos irmãs, então... E eu sou adotada. E ela é adotada. Aí, tipo, eu não tenho criança pequena, mas eu tenho um marido que é uma criança pequena. Tipo, tá na hora de... O Sérgio liga, quero almoçar. Então tá, gente, eu preciso ir almoçar com o marido, entendeu? Como que foi essa conversa assim, vamos nós três sermos sócios? Ou isso aconteceu? Aconteceu, foi natural. Às vezes eu falo, putz, eu tô muito cansada. Mas o que seria de mim se eu não estivesse muito cansada? Não sou eu. Eu lavo, eu passo, eu cozinho como qualquer outra mulher, mas eu lavo no salto, eu passo no salto, eu cozinho no salto. O impacto ambiental, as condições de trabalho e o comportamento do consumidor colocaram a indústria da moda na berlinda. Na série Ecossolidariedade, aqui da TV Evangelizar, a jornalista Dayana Lopes entrevistou 2 designers de moda. Segundo elas, repensar a forma como nós nos relacionamos com as nossas roupas e acessórios evita o desperdício e é sustentável. A indústria da moda está entre as mais poluidoras do mundo. Consciente disto, Camila criou uma marca diferente. Em seu pequeno ateliê, produz peças únicas de forma ecologicamente responsável. O principal processo é o upcycling, que reutiliza tecidos no fim da vida útil, também roupas vintage, sobras de materiais para transformar em novas peças, que são únicas. Tem bastante tecido que vem de resíduos da indústria têxtil, né? Eles desperdiçam na hora do corte praticamente 30% do material, então a gente também utiliza essas sobras, além de roupas vintage que estão sem uso, estão paradas, de brechós, né? E que estão assim, já perderam a sua vida útil, a gente transforma num produto de maior valor. A gente cria um redesign, né? Uma nova modelagem para transformar. Parece pequeno o resultado que a gente vai ter, né, em comparação com tudo que acontece no mundo da moda, na indústria da moda, né, que é realmente muito pesada, é a 2ª maior poluidora do planeta. Mas se a gente for pensar, se a gente nunca começar, talvez não aconteça a mudança nunca. Todo mundo quer trocar de roupa sempre, acaba que gera um mercado realmente bem pesado e que tem que ser revisto. Quem fez suas roupas, né? A partir desse questionamento você vai mais a fundo, não só em quem fez suas roupas, mas como ela foi feita, de onde que ela veio, qual foi o material.
É interessante pensar isso. Tudo isso gera uma nova consciência de consumo. Consumir local é uma grande alternativa, né? Quando você consome do pequeno, consome de quem fez, consome de algo da sua cidade. Cuidado em si também é importante, não só na hora da produção. O que eu posso fazer, né, para essa peça durar mais? Lavar um pouco menos, mandar consertar ao invés de descartar. E se for descartar, procurar o melhor lugar para isso. Talvez ir até um brechó. Enfim, tem várias alternativas hoje em dia de troca também. Procurar não enterrar isso num buraco, né, dentro do aterro sanitário. Tudo isso tem o seu valor e a gente precisa aprender a dar esse valor e a cuidar melhor. Em 2014 eu montei uma marca que trabalha, que desenvolve vestuário e acessórios, todos de modo geral voltados para a questão sustentável, né? Os acessórios em especial, tudo que sobra da minha produção de vestuário, né, vem daí para a produção, para o desenvolvimento dos acessórios. Eu tanto uso tecidos como fios diversos, fios de viscose, fios de seda, fios de algodão, para fazer uma composição. Também compro retalho de tecidos, ou consigo retalho de tecidos. Então também com essas peças, com esses materiais, eu acabo desenvolvendo peças exclusivas. Também utilizo alumínio das latinhas de refrigerante. Faço acessórios com isso e também garrafa PET. A ideia é a gente, inclusive, tirar essa cara do material reciclável e transformar esse material reciclável numa matéria-prima. A gente precisa fazer todo um trabalho com ela para que ela fique com material sofisticado, né, e que a gente consiga desenvolver os acessórios. Primeiro eu pego a lata e eu lavo essa lata. Depois eu faço todo o corte dela com essas tesouras especiais. Os cortes eu faço em facas também. Uma faca, as facas redondas, cada uma com os seus tamanhos para o tipo de acessório, né, que eu vou desenvolver. Antes de eu produzir o acessório, eu também preciso trabalhar o alumínio, porque quando eu tiro ele da lata, ele tem uma resina epóxi aqui, então eu preciso tirar isso para tirar essa cara de alumínio. Então eu coloco numa solução e aí depois eu faço o polimento e aí depois que eu vou fazer todo o processo dela para fazer a montagem das peças. Quando você pega um material que é super bem trabalhado e é feito de matéria-prima reciclável, eu acho que a pessoa ela acaba despertando uma responsabilidade maior na destinação do seu uso doméstico, do seu lixo doméstico. Diferente da gente ter aquela lógica de que o material reciclável ele tem menos valor, né? Eu acho que não, porque a gente está deixando de... a gente está evitando com que a gente compre novas matérias-primas, no sentido de que produza mais alumínio, né, corte mais árvores. Todo o profissional que faz isso, ele deveria ter essa preocupação, né, de primeiro investigar se já existe material descartado que poderia suprir a necessidade dele para desenvolver um projeto. Uma tendência, né, da gente, enfim, reduzir o que for possível e não assim precisar ser uma pessoa completamente ecológica, completamente certinha, né, dentro desses padrões, eu não faço nada, né? Eu acho que realmente a gente aos pouquinhos e fazendo transformações, né? A gente faz um breve intervalo e voltamos já já. Descendente de holandeses, Astrid mantém a tradição na produção de bolachas artesanais. Uma receita que o pai trouxe na bagagem para o Brasil há quase 70 anos. A destreza das mãos que amassam evidenciam a prática de 27 anos. Astrid é proprietária da fábrica de bolachas Jonker na cidade de Palmeira, interior do Paraná, e segue criteriosamente as receitas do pai, que foi profissional de panificação mesmo antes de imigrar para o Brasil. O meu pai ele era padeiro na Holanda. Ele veio após a Segunda Guerra, em 46, com uma turma de colonos que foram morar em Carambeí. E ele foi padeiro em Carambeí a vida toda. E ele era o padeiro formado na Holanda. Ele trouxe, então, tudo que nós fazemos, igualzinho ao que ele fazia 70 anos atrás, nós fazemos hoje aqui. Com o rolo de macarrão,
feito tudo à mão, né? A Astrid faz questão que a produção das bolachas seja o mais artesanal possível. E é justamente nesse cuidado com cada detalhe que ela consegue preservar o gostinho da Holanda em terras brasileiras. O segredo das bolachas é a massa feita como meu pai fazia há 70 anos atrás. E não tem conservante nenhum. Então, ele é feito todo manual e, além de tudo, no final nós colocamos uma pitada de amor. Valesca, filha de Astrid, acompanha a mãe nos negócios desde o começo. Quando a minha mãe começou a fazer as bolachinhas do meu avô, né? Ela fazia só em datas especiais, no Dia das Mães, no Natal, no Ano Novo, e ela vendia mais para os conhecidos, assim. Aí ela tinha um amigo que era padeiro, um amigo que tinha uma panificadora em Castro, um conhecido que tinha um mercado em Carambeí, que foi onde ela começou a vender. Ela foi vendendinho. Naquela época não tinha nada de planilha, não tinha nada, era tudo manual mesmo, só colocava ali o nome da bolacha, uma etiquetinha escrito à mão mesmo, o nome da bolacha, validade de 30 dias, não tinha especificação, tabela nutricional, informação nenhuma, né? E aí ela foi indo, foi vendendinha, um conhecia, o outro conhecia, foi vendendo de porta em porta, até eu, quando era mais criança, saía vendendo cestinhas assim na rua. Apesar da tradição familiar nas receitas, a fábrica só existe porque no momento de dificuldade foi preciso se reinventar e criar um negócio que pudesse sustentar a família. Minha mãe me ajudou muito, né? Ela que falou, ela que me ensinou como fazer as bolachas. Lógico que eu me lembrava do meu pai, da padaria, mas era mais pão, não era tanto bolacha. Como para fazer pão você tem que levantar cedo, eu optei para fazer um pacote de bolacha que você pode guardar alguns dias, né? O sucesso das bolachas garantiu para Astrid o seu ganha-pão. Mas ela confessa que sua paixão pelas artes plásticas, que cursou aos 18 anos, permanece até hoje. Assim, entre uma bolacha e outra, ela continua pintando. Eu nunca deixei de pintar. Eu pinto há 43 anos. E sou hiperrealista, quase uma fotografia. E nas bolachas eu também quero colocar isso. Eu quero que os meus funcionários façam um produto bonito, apresentável e gostoso. Foi por isso que ela separou uma sala dentro da fábrica para ser o seu ateliê. Ao longo de sua jornada empreendedora, Astrid foi criando admiradoras. Suas funcionárias aprenderam muito mais do que fazer bolachas. Ela é uma guerreira. Construir a fábrica e manter a fábrica até hoje e sempre junto, nunca arreda o pé de jeito nenhum. Tá sempre ali e ela é um exemplo. Fora o meu sustento, é o meu sustento aqui, é o amor, porque, como eu disse, eu não me vejo fazendo outra coisa. Francine Anos, que trabalha na fábrica desde os 18 anos. Eu não sabia fazer nada. Quando eu comecei, nada. Comecei do zero. Comecei empacotando bolacha. Aí, no decorrer do tempo, fui aprendendo a fazer massa, fui aprendendo a rolar massa, a manteigar. Aí, depois, vim pro forno. E acho que me adaptei melhor no forno. O segredo é trabalhar com amor, né? Porque senão não vai pra frente. Assim, Astrid continua mostrando que a sensibilidade, a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de se reconstruir são características típicas das mulheres de nosso tempo, ou de qualquer tempo. Minha mãe é tudo, assim, eu acho que ela ensinou a gente, eu e meus irmãos, assim, a sempre trabalhar e fazer o certo e que tudo dá certo na vida. Quando você faz o certo, tudo dá certo. Nós vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos conhecer um pouco mais da história da fazendeira Carmen Lúcia e os desafios que enfrentam as mulheres que escolhem a carreira científica.
voltamos para Minas Gerais com as mulheres que dão duro na lavoura de café e apreciar um pouco mais da beleza dessa fazenda. Com o jeito, com a prática, com o treinamento, conhecimento que a própria gerência traz para os funcionários, eu acho que até mesmo a mulher ela enquadra até no lugar de muitos homens. E ainda faz o trabalho de casa, né? Tem que realmente tirar o chapéu para essas mulheres, né? Aqui as meninas trabalham no pesado, como você pôde perceber. E são o seu grande orgulho, né, Uxa? Ah, não tem nem dúvida. E eu tenho um chamego, um dengo danado com essa mulherada que você não faz ideia. Mas, na verdade, é um somatório de coisas. Não é simplesmente porque são mulheres. A questão não é muito só essa questão de gênero. É claro que tem um peso muito significativo que eu acho fundamental nós todos colocarmos a mulher no lugar que ela realmente merece estar. E qual é esse lugar? É uma questão de primeiro dar oportunidade. Porque se você não dá oportunidade, ela não se revela. Mas se você dá oportunidade, ela vai se mostrar. Então isso é que é bacana, né? Você dizer, venham. Agora venham e mostrem por que vieram. E elas mostram. Isso é que é bacana da mulher. Ela vem com essa gana, com esse desejo de realmente dizer, ó, eu não estou aqui por proteção, porque sou mulher, não. Eu estou aqui porque realmente eu tenho competência, eu faço, eu sou guerreira, eu dou conta. E isso é lindo, porque aí realmente, às vezes, esbarra um pouco nesses preconceitos que até os homens ficam assustados. Essa mulherada aí deixa muito o homem no chinelo, entendeu? Estamos caminhando há um pouco mais de 1 hora dentro das fazendas Caxambu e Aracaçu. E até agora não conhecemos nem perto de 1/10 do terreno. Isso porque são mais de 380 mil hectares de terra, 210 desses com plantação de café. São mais de 800 mil pés da fruta, que geram por ano mais de 570 mil quilos de café beneficiado. Tudo isso é gerido com muito amor, dedicação e olhar feminino. Isso dá uma alegria, realmente a fazenda fica numa alegria. Além da alegria, o perfume, né? Porque nessa época você anda, a fazenda, ela tem cheiro de café fresco, é uma coisa deliciosa isso, dessa fruta madura, né? Cresci aqui, cresci nessas lavouras, cresci nessas matas, andando nesses riachos. Eu tenho muito essa coisa de que eu nunca quis ser um peso nos ombros dos meus pais, mas eu quis usar os ombros deles para ir mais longe, para enxergá-la. A gaúcha Thaís Storck Bergman foi premiada pela ONU e está entre as 5 cientistas mais respeitadas do mundo. Meu interesse pela ciência começou cedo. Quando eu tinha aula de ciências, comecei com aulas de química e física e biologia na adolescência, assim, aos 12, 13 anos. E eu comecei a gostar daquilo e comecei a querer ter um laboratório. E daí eu preparei um laboratório de química e de biologia naquela época, né? Meu pai me apoiou, a gente tinha um sótão da casa, ele fez um recanto com prateleiras e a gente comprou soluções químicas, eu fazia reações químicas e fazia observações de bichinhos, de folhinhas, tudo que eu encontrava de pequenininho, asinha de mosca, para olhar no microscópio, né? Então foi um início lúdico, assim. Então, eu comecei a fantasiar aquela coisa de ciência, né? Mas mais como prazer, né? Quer dizer, eu aprendi aqueles conteúdos na aula e, na verdade, eu tinha meu laboratório para praticar em casa, né? Então, isso aí, depois eu tive uma colega, a Vera, que também gostava, né? A Vera Segala. E a gente, então, várias tardes, a gente se reunia lá em casa, no sótão, para fazer nossos experimentos de química e de biologia, né? Então esse foi meu primeiro contato com a ciência de uma forma lúdica, de uma forma interativa, né? E que me deu assim essa paixão pela ciência, porque a gente descobria sempre coisa nova, né? Uma reação nova, um bichinho novo, né? Olhar um bichinho no microscópio é uma coisa bem excepcional, assim, impressionante, né? Coisas que a gente
vem logo, né, coisas novas, né? Mas você acha que esse interesse foi despertado dentro da sala de aula por professores? Assim, Pois é, um pouco disso? eu fico pensando assim, e eu acho que sim. Eu acho que eu tive bons professores, né? Eu estudava em um colégio de freiras. Na verdade, estudei em 2 colégios de freiras. Um Sacré-Cœur de Marie, em Caxias do Sul, que fechou, e daí eu fui para o Madre Milda, que era um outro colégio de freiras. E nesses 2 colégios, os professores eram muito bons, né? Então, eu acho que os professores tiveram um papel importante. Não assim determinante, mas eu acho que eu tive uma boa escola, né? Depois eu fui para uma escola pública no 2º grau. E continuei com bons professores, tanto que eu era... Todo mundo me usava como referência, eu era a melhor aluna em física. Você era Caxias? Tipo, era. De Caxias? Eu sou de Caxias e eu era Caxias. Eu era daquelas assim... Todo mundo quer sentar perto. Isso, eu era desse tipo, né? Eu só tirava 10. Quando eu tirava 9, eu quase morria, assim, achava o fim do mundo, né? Então eu era desse tipo, né? Sempre fui desde de criança. Mas essa parte experimental foi uma coisa assim que eu acho um pouco intrínseca a mim, sabe? E então eu acho que isso me ajudou depois a me dar conta que eu queria ser cientista mais tarde. Agora, Thaisa, claro que você tem aí um reconhecimento bastante grande, mas eu acho assim, você tem aquele dia a dia, todas as pessoas, né, tem o dia a dia, que é de muito trabalho, muita dedicação, e tem aqueles momentos, sim, que existe um grande reconhecimento, né? Que todas as pessoas falam, nossa, uau, ela chegou lá, ela conquistou. Que momento foi esse para você? Saiu na revista Science, astrônoma descobre ou ouve os últimos gritos de uma estrela antes de ser capturada pelo buraco negro. Poético, É bem poético, né? Então teve essa repercussão. Eu fiquei conhecida lá no Instituto do Telescópio Espacial, porque eu, na verdade, eu já tinha algumas colaborações quando eu fiz o meu pós-doc. Então eu diria assim, revisando um pouco a ordem dos fatos, no momento em que eu decidi fazer meu pós-doc, eu fiz o doutorado aqui. E daí eu quis fazer um pós-doc nos Estados Unidos, eu fui na Universidade de Maryland. Lá eu fui trabalhar com um pesquisador que trabalhava com os buracos negros, evidências observacionais, ejeções de gás, que era o Andrew Wilson. E o Andrew Wilson trabalhava uma vez por semana no Instituto do Telescópio Espacial, que era em Baltimore. Então era só uns 40 minutos de carro desde Washington, onde era o meu pós-doc, até Baltimore, onde era o Instituto do Telescópio Espacial. Então eu ia também lá. Então lá no Instituto do Telescópio Espacial eu também conheci 2 astrônomas que a gente ficou muito amiga e daí consegui colaborar com elas e teve muita repercussão no nosso trabalho. E mais esse trabalho com o Wilson, que foi com ele que eu consegui tempo no Cerro Tololo, que na época era um dos telescópios maiores do mundo, né? Então, foi com ele que eu consegui esse tempo. Então, nesse momento do pós-doc, se abriram um monte de portas e eu fiquei bastante conhecida, né? Internacionalmente, porque também o Instituto do Telescópio Espacial era o instituto que todo mundo queria estar, né? Porque o Hubble, na década de 90, era o máximo, né? Então, eu acho que foi uma época em que eu fiz o pós-doc que me favoreceu nesse sentido, né? Que, além de eu trabalhar com um pesquisador muito bom na área, também me abriu portas no Instituto do Telescópio Espacial. E eu ia uma vez por semana lá e conheci muita gente, porque circulava gente de toda a Europa, dos Estados Unidos. E isso me deu uma exposição quando eu publiquei esse trabalho, né? Foi com colaboração com o Wilson. Então todo mundo lá do Instituto Telescópio Espacial me conhecia. E daí saiu essa publicação, que era uma coisa que teve bastante impacto. Então acho que esse foi o momento em que eu comecei a ser conhecida, assim, a nível internacional. Que a família liga, que as tias, todo mundo liga. Sim, né? E foi um pouco de estresse na família, o meu pós-doc, porque, na verdade, meu marido estava trabalhando aqui em Porto Alegre, né? Ele não podia ir para lá. E daí a gente teve que decidir se levava os filhos ou não, né? Então foi um momento assim familiar meio de estresse, porque eu acabei optando por deixar os filhos aqui e optando por ficar 6 meses só nos Estados Unidos.
Tipo um meio termo. É, um meio termo. Na verdade, eles foram comigo, ficaram um mês lá para me estabelecer tudo. E depois, no último mês, quando eu ia embora, eles também foram. Então, na verdade, a gente ficou 4 meses, assim, longe, né? Mas foi um pouco estressante, né? Porque meu marido não estava muito de acordo no começo, né? Mas ele sempre me apoiou, então, se é importante, vamos fazer isso, né? Se é importante para ti. E foi para mim fundamental. Assim. E os seus filhos tinham que idade nessa época? Sim, nessa época eles tinham 6 e 7, né? Então eram os 2 mais velhos que hoje, né? E depois ainda em 97, quando eu já estava de volta aqui, eu tive mais um, né? E tem a cobrança, às vezes até interna da gente mesmo, e tem a cobrança da sociedade, né? Porque é uma mulher que, mesmo que sejam apenas 4 meses, mas que de alguma forma deixa os filhos. Tem sempre essa cobrança, não dá para negar, né? Ah, sim. A minha sogra ficou muito chateada. A minha mãe também disse, pensa bem no que tu estás fazendo. Né? Então eu tive bastante, assim, força contrária, né? Para esse movimento de postdoc. Mas assim, naquela época eu era bem birrenta, assim, quando alguém dizia alguma coisa contra, daí que eu queria fazer. E assim como foi para escolher a profissão, meu pai disse, por que tu não vai ser dentista? O dentista pode trabalhar meio turno, né? E eu disse, não, eu quero uma profissão de... É a profissão de verdade, dentista, mas não quero trabalhar meio turno, eu quero trabalhar full time e quero fazer o que eu quero. E além dessa questão de cobrança da sociedade e tudo mais, com o filho sempre tem momentos que você tem que se dedicar aos dois, né? Sim. E a gente sabe que para ser cientista também existe, como qualquer carreira, mas a gente sabe que muita pesquisa, muito estudo, né? Houve algum outro momento que você teve que você teve esse dilema, que você teve que fazer alguma escolha? Sim, na verdade, quando eu tive o terceiro filho, em 97, no primeiro semestre eu tinha um turno de observação bem importante, que eu tinha já pedido uma vez, não tinha ganhado. Então, quando eu consegui, eu não queria deixar de ir nesse turno de observação, né? Que era onde? Que é lá no Chile, justamente nesse telescópio de 4 metros. Então, veio o dilema, né? Eu estava amamentando, o meu filho mais novo, tinha 4 meses, não queria parar de amamentar, mas eu não queria faltar o turno de observação. Então, eu liguei para o diretor, né, do observatório e pedi para ele autorização para levar o bebê. E ele, a primeira coisa que ele disse foi, não tem como, porque sem chance, eu administro um telescópio, a gente tem que zelar pelo sono diurno dos astrônomos. Imagina, um bebê vai chorar e os astrônomos dormem durante o dia, não tem como. E daí eu disse, não, mas eu tenho direito, eu sou uma mulher, eu quero ter meu filho, né? E daí, desliguei um pouco e fiquei pensando, daí voltei a falar com ele, que achava que não era certo, que, quer dizer, eu teria que ter essa oportunidade. E interessante que eu tive um pouco de apoio de tentar ser insistente no papel da mulher, porque as minhas 2 colaboradoras do Instituto Telescópio Espacial eram um pouco militantes naquela época, assim, do papel da mulher na ciência, né? E elas diziam que a gente não tem que desistir, tem que... Então, eu, inspirada um pouco por aquilo que eu tinha vivido com elas, eu não desisti. E eles acabaram achando uma solução, né? Que foi usar uma casa que era afastada do dormitório dos astrônomos e que era usada pelos engenheiros na época da construção do observatório. E, eventualmente, era usada ainda por engenheiros que teriam que dormir lá por algum motivo de manutenção do telescópio, né? Então, eles arrumaram aquela casa para mim e eu fiquei naquela casa, né? Então, isso foi a solução. Você ia lá, trabalhava, observava, voltava, amamentava. Isso. Olhando assim, você falar, a gente pensa que você não desistiu de nada. Ou pelo menos tentou conciliar, diminuiu um pouquinho aqui e ali, mas então você conseguiu fazer tudo o que você queria para chegar onde você está hoje? Olha, eu diria assim, tudo a gente não consegue, né? Então eu deixei de ir a alguns eventos, alguns congressos que eu gostaria de ter ido por causa dos filhos e, por outro lado, também deixei de vivenciar com os filhos alguns momentos importantes, né? Então, o meu mais velho se queixa um pouco, porque realmente ele que sofreu mais, assim, porque
Na verdade, os dois mais velhos, né? Que aconteceu as coisas que eu comecei a despontar e ter a oportunidade de ser reconhecida quando eles eram jovenzinhos ainda, né? E naquela época, então eu, digamos, deixei de vivenciar alguns momentos com eles, né? Que às vezes eu fico questionando, né? Será que... Por outro lado, eu tenho que agradecer muito a minha mãe, que a minha mãe se aposentou quando meus filhos eram relativamente jovens. Então, quando eu ia assim, viajar por mais tempo, ela vinha para minha casa cuidar dos filhos. Então, eles são bem próximos da minha mãe. Então, eu acho que eu tive sorte também de ter minha mãe me apoiando, né? E quando você ganhou o prêmio, teve reconhecimento que foi internacional, esse também foi um marco na carreira. Como que foi chegar lá? Porque parece que tinham fotos suas espalhadas. Como que foi esse momento? Foi muito emocionante e foi emocionante para os meus filhos também. Eles foram juntos? Um deles foi junto, um não pôde ir e o outro veio separado. Então, quando ele chegou assim e viu as fotos no aeroporto, tinha várias fotos no aeroporto, nos dois aeroportos, né? No Charles de Gaulle e o Orly, aeroporto de Orly. Assim, uns cartazes enormes, assim, né? Então, a gente chega e vê aquilo no aeroporto e ficou 3 meses. Então, várias pessoas que passaram pelo aeroporto, depois ainda me contatavam, depois, assim, até 3 meses depois, dizendo que tinham visto as minhas fotos lá. É muito emocionante, né? E eu consegui levar minha mãe, então ela também vivenciou isso e isso acho que foi bem gratificante para ela também, né? Então, isso aí foi muito gratificante para mim, para meus filhos, para o meu marido também. E também teve também, durante a semana, que foi uma semana de eventos, durante aquela semana também teve fotos nas ruas. Sabe aqueles anúncios que ficam passando assim, né? Então uma propaganda, de repente aparecia a minha foto lá. E daí eu tenho fotos dos meus filhos lá, tirando selfie do lado do meu cartaz e coisas desse tipo, né? A cerimônia de premiação é na Sorbonne, né? Estava lotadíssima todo o auditório principal, fizeram um filme. Para quem decide, gostaria de seguir a carreira de cientista, o que você diria? Eu diria que é muito gratificante, né? Porque eu diria assim que o fazer ciência é descoberta, né? Então, por menor que seja a descoberta, isso tu tá mudando o conhecimento do mundo, tu está acrescentando a tua contribuição, né? Então, tu vai deixar a tua marca ali, né? No mundo, né? Porque tu está aumentando o conhecimento. Então, a gente nunca vai... Esse conhecimento sobre o universo, ele nunca acaba, né? As descobertas, né? Então, a procura do maior conhecimento nunca acaba, as descobertas nunca acabam. E o prazer da descoberta é algo, assim, muito gratificante, pelo menos para mim, eu acho que para as pessoas que decidem abraçar a ciência, né? Então, é uma coisa que fascina a gente e por isso, até hoje, eu sou ainda fascinada e não quero parar, né? Quero continuar fazendo pesquisa e fazendo novas descobertas. Segundo a Unesco, ainda precisa avançar muito para alcançar um equilíbrio de gênero na ciência. Apenas 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Estamos rodeadas por mulheres incríveis. Por isso, você não pode perder o próximo programa Mulheres do Nosso Tempo. Novas histórias, mais mulheres inspiradoras que fazem a diferença. A gente se vê.